algumas semanas atrás a estudar a carta de 1 Timóteo. Queremos, nesse semestre, passar por toda essa carta de 1 Timóteo, de Tito, de 2 Timóteo. Provavelmente vai ser essa a sequência que eu vou fazer, porque é a sequência cronológica. Mas o que eu me propus fazer é estudar as cartas pastorais nesse semestre. 1 Timóteo capítulo 2, eu vou ler até o versículo 8. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nessa noite nós já cantamos, já louvamos, já oramos, já nos reportamos ao Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor continue agora a se reportar a nós com a Tua vontade, a Tua palavra ministrada ao nosso coração, Senhor. Que a gente tenha o discernimento, a sensibilidade para a gente compreender a Tua vontade para nós como igreja, para nós como família, para nós, pessoa individual. Que o Senhor nos dê essa graça, em nome de Jesus. Amém. Nessa carta pastoral, Paulo tem em vista não somente Timóteo, a quem ela é dirigida, mas ele tem em vista também cada irmão, cada líder das igrejas locais que estão sob a responsabilidade de Timóteo. Através dele, o apóstolo tem o propósito de orientar a vida de cada cristão. Ele está ensinando, ele está dando as bases, ele está mostrando como que cada cristão se comporta, vive, quais os seus objetivos, qual é a sua prática. No primeiro capítulo, ele chamou a atenção para a doutrina e ele exortou Timóteo a ordenar que algumas pessoas parassem de ensinar doutrinas falsas na igreja. E agora, no segundo capítulo, Paulo faz outra exortação. E essa exortação que ele faz tem a ver com prioridades. Prioridades. Porque cada um de nós, sem exceção, nos deparamos com o mesmo desafio, que é a manutenção das prioridades. Como que nós lidamos com elas. O pastor precisa lidar com isso tão logo sai do seminário. O que é prioridade no ministério? O que é prioridade na minha tarefa pastoral? Mas não somente ele, da mesma forma, homens e mulheres cristãos, seja no contexto do seu ministério na igreja, seja no contexto do seu trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado, seja até mesmo no contexto da família, dos estudos, todos nós nos vemos fazendo as mesmas perguntas. Há tanta necessidade, por onde eu começo? Por onde eu começo? O que eu devo fazer primeiro? O que é prioridade? O que vem antes de todo o resto? O que é mais importante do que todas as outras coisas? Paulo, sem dúvida, sabia que para um homem como Timóteo, que estava recebendo críticas da igreja, da comunidade, por conta da sua pouca idade, lutando para manter a confiança daquela igreja, seria muito difícil para ele, um jovem pastor, resistir à tentação de agradar as pessoas, de responder a cada uma das necessidades que elas apresentassem para ele. Por isso, depois dele se dirigir à pessoa do ministro, agora Paulo se volta à sua discussão para o trabalho do ministro. Mas o que esse texto vai nos ensinar serve não somente para o trabalho do pastor Timóteo, serve também para o trabalho do professor José, da diarista Maria, do eletricista João, do pai de família Francisco, da mãe solteira Terezinha, do jovem Eduardo.
Porque a sabedoria refletida nas Escrituras, ela se aplica a todas as pessoas, em todas as funções, em todos os papéis que elas desempenham. E Paulo começou lembrando Timóteo da sua obrigação. E ele começa dizendo assim para Timóteo: antes de tudo, Timóteo, preste atenção, antes de tudo. E aqui, Paulo está se referindo não a uma prioridade de tempo, mas uma prioridade de importância. Não apenas algo que deve ser feito primeiro, talvez nas primeiras horas do dia, mas sobretudo algo que deve ser priorizado na vida do cristão. O que deve ser feito antes de tudo? O que deve ser prioridade na nossa vida? Paulo diz para Timóteo: a oração. A oração. E essas não são palavras descartáveis, não são palavras sem importância. A oração tem de ser prioridade para qualquer pessoa, para o bem dela e para o bem das pessoas que estão ao seu redor. E talvez muito além disso, porque a oração nos lembra que Deus está no comando, e não as pessoas, e não o pastor, e não a igreja, e não o presidente do país, e não o STF, mas o Senhor. É Ele que está no comando. Nós servimos a Deus em primeiro lugar, e nós servimos as pessoas em segundo lugar. Logo, nós nos reportamos a Deus em primeiro lugar, e as pessoas em segundo lugar. E a oração, ela nos liberta dessa tirania do urgente, das exigências do imediato, para que a gente possa focar a nossa vida naquilo que realmente importa. E a nossa prioridade sobre todas as coisas, ou antes de tudo, conforme Paulo diz, é falar com o Senhor. Isso vem antes de tudo. Esse é o primeiro lugar. Essa é a mais suma importância. E se tem uma coisa que atesta contra a nossa geração de cristãos, é de que a oração, ela tem perdido importância nas nossas vidas. Ela não tem sido antes de tudo. Ela não tem ocupado o primeiro lugar. Um pastor disse assim: se eu avisar na minha igreja que nós vamos ter um jantar especial, as pessoas comparecem. Mas se eu avisar que nós vamos ter uma reunião de oração, eu fico feliz se os diáconos vierem. Tem igrejas que os irmãos passam mais tempo dando avisos sobre as programações da igreja do que orando ao Deus da igreja. Mas na igreja primitiva, a igreja nascente, começada por Jesus Cristo, a oração era parte essencial da vida daquela igreja. A igreja crescia, os apóstolos elegem diáconos para que eles, os líderes, não negligenciassem a oração. Nós não podemos parar de orar. Vamos escolher líderes para cuidar de outras tarefas, porque nós não podemos negligenciar a oração. Os líderes eram presos pelas autoridades romanas, a igreja estava reunida em oração em favor dos líderes que estavam presos. Eles precisavam de novos líderes, a demanda continuava aumentando, a igreja crescendo, mais gente precisava se levantar, eles oram para que Deus possa levantar novos líderes, novos pastores, novos diáconos. Eles são ameaçados pelas autoridades para que não pregassem mais o evangelho, não compartilhassem mais as boas novas, e eles oram para que Deus dê coragem, para que eles continuem fazendo isso. Porque quando a gente deixa de depender da oração, meus irmãos, Deus deixa de abençoar. Essa é uma afirmação. Quando a gente deixa de depender da oração, Deus deixa de abençoar. E quando eu faço uma afirmação como essa, alguém já retruca: eu não oro e Deus me abençoa. E eu digo: já pensou então se orasse? Já pensou então se orasse? Porque uma coisa é receber bênçãos devido à misericórdia de Deus, e graças a Deus nós temos um Deus misericordioso, que não depende de mim para Ele abençoar, Ele tem prazer em abençoar. Agora, outra coisa é nós recebermos bênçãos devido à comunhão que nós temos com Ele. Um pai desejoso, alegre de abençoar a vida do seu filho, por causa da sua obediência, por causa da sua dependência, porque ele se coloca diante dele.
Portanto, diante da prioridade, da urgência, da necessidade, da importância da oração, a qual o apóstolo Paulo diz, olha, antes de tudo, a primeira coisa que Paulo vai destacar aqui nesses versos que nós lemos, são as várias formas da oração. Ele diz, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, e ação de graça. Existem pelo menos 7 substantivos gregos para oração, e 4 deles são usados nessa passagem. Os estudiosos dizem que não dá para a gente distinguir de maneira nítida o que cada um significa. Alguns estudos tratam tudo como sinônimos, outros como formas específicas, mas basicamente súplica dá a ideia de um sentimento de necessidade da nossa parte. Era uma palavra que se podia usar tanto para Deus como para as pessoas. Ninguém suplicará, a não ser que o sentimento de necessidade tenha despertado. O desejo de fazer essa súplica. O desejo de ver uma necessidade suprida. A oração começa com esse sentimento de necessidade. Eu tenho uma falta, eu tenho um desejo, eu preciso de algo, e então eu vou suplicar a Deus por esse algo. Começa com a convicção de que nós não podemos seguir com a nossa vida independente. Não tem carreira solo. Começa com o sentimento da nossa própria insuficiência, a nossa fraqueza humana. Nós não damos conta das nossas demandas. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E por isso nós suplicamos. A segunda palavra que ele usa, orações, ao contrário da súplica, a oração é algo que nós só fazemos para Deus. Oração é algo que se faz para uma divindade. Porque há certas necessidades que só Deus pode satisfazer. Ninguém mais. Alguém pode bater a minha porta pedindo ou suplicando por um prato de comida. E eu posso ajudar, eu posso atender aquela súplica. Mas se alguém bater a minha porta pedindo para mim curar o seu filho, eu falo, eu não posso fazer isso. Você tem que suplicar a Deus. Você tem que fazer as suas orações para Deus. Isso deve ser levado somente a Deus em oração. Há coisas que só podem ser levadas a Deus, a ninguém mais. Existe uma força que só Deus pode dar. Existe um perdão que só Ele pode conferir. Há uma segurança que só Ele pode conceder. Mas muitas vezes, as nossas necessidades, elas persistem, dia após dia, ano após ano, porque a gente leva elas à pessoa errada. Nós levamos ela para outras pessoas, quando elas só podem ser levadas para Deus. É só Ele que pode nos atender. A terceira palavra que Paulo usa, intercessões, ou talvez na sua versão, petições. Essa palavra era usada para uma pessoa que tinha uma audiência com o governador ou o rei. Ele se apresentava diante dessa autoridade do rei e ele levava a sua petição formal. E a oração tem esse sentido, porque nós também, quando oramos, estamos entrando na presença do rei para fazer as nossas petições, para interceder por algo ou por alguém diante daquele que tem toda a autoridade e poder para conceder o que nós desejamos. E a quarta palavra, ação de graças, porque orar não significa apenas pedir coisas a Deus, significa também agradecê-lo por tudo aquilo que Ele já tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos feito, agradecer por quem Ele é na nossa vida. Nós temos todo o direito de trazer nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos pedidos perante Deus, mas nós também temos o dever de fazer ou de trazer continuamente perante Ele as nossas ações de graças. Inclusive, essa forma de oração que Paulo começa aqui o capítulo 2, faz parte da fórmula de Paulo para ter a paz de Deus no coração. Quando ele escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Geralmente, quem vive atribulado, preocupado, ansioso,
é porque tem deixado de orar, tem deixado de suplicar, tem deixado de agradecer a Deus. Mas quem faz uso dessa fórmula e leva e apresenta diante de Deus oração, súplicas e ações de graça, encontra paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às tribulações. Então a primeira coisa que nós temos aqui nesse texto é as várias formas que a gente pode orar. Podemos orar, podemos suplicar, podemos fazer ações de graças, podemos interceder pela vida das pessoas, por alguma questão nossa. Deus deseja que a gente faça isso. Mas a segunda coisa que Paulo vai destacar para a gente é os assuntos da oração. Nós devemos fazer súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Por todos os homens. E isso deixa claro que nenhuma pessoa na terra está fora da esfera de influência da oração. Se nós devemos orar por todos os homens, não importa onde eles estejam, significa que a oração pode alcançá-los. Não importa se é gente importante ou se é gente simples, não importa se está próximo ou se está longe. Nós temos que orar por todos os homens porque a oração alcança todos os homens. Nós devemos orar tanto pelos salvos quanto pelos não salvos. Nós oramos pelas pessoas próximas e também pelas pessoas que estão distantes de nós. Nós oramos pelos amigos e nós oramos pelos inimigos. Observe nesse parágrafo que nós estamos estudando, que Paulo salienta que o plano de Deus e, portanto, a nossa responsabilidade, ela tem a ver com todo mundo. Por 4 vezes essa verdade é enfatizada. Primeiro, as orações devem ser feitas por todos os homens, Paulo diz. Segundo, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Terceiro, Cristo Jesus se entregou a si mesmo como resgate por todos. E quarto, Paulo tinha sido designado pregador, apóstolo e mestre dos gentios, ou seja, de todas as nações. Ele era mestre de todo mundo. E é evidente que essa repetição feita aqui pelo apóstolo Paulo foi de propósito. Porque a igreja que agora ocupa o lugar de Israel como povo do Senhor, ela está destinada a ser uma bênção para todos os povos da terra. Foi essa promessa feita por Deus a Abraão. É essa promessa que a igreja herda. Quando Deus diz, agora eu não lido mais com Israel como povo, agora o meu povo é a igreja. Logo, Deus quer que a gente seja luz para as nações. E se a prioridade do cristão é orar, então ele tem responsabilidade de orar por todos os homens, para que a influência de Deus, para que a vontade de Deus possa alcançar todos os homens. Oramos por todos. É por isso que toda quarta-feira aqui na nossa reunião de oração, nós oramos sempre por um outro país. Nós oramos por uma questão nacional do nosso país. E nós oramos por uma questão mais específica, ou da nossa comunidade, ou da nossa cidade. Depois nós oramos por um cônjuge que não é crente, depois nós oramos por uma família da igreja. Né? Porque nós estamos inseridos num contexto global. Nós não somos uma ilha separada de todo mundo. Deus e o mundo não giram ao nosso redor. Não estão aí para satisfazer as nossas necessidades. Pelo contrário, nós e o mundo giramos ao redor de Deus. Nós estamos aqui para satisfazer as vontades de Deus. Um exemplo, a Ângela e o Irineu, que têm parentes lá nos Estados Unidos, quando eles têm, por exemplo, previsão de passar tornado próximo dos parentes deles lá, sempre pedem oração na igreja pela vida dos seus sobrinhos, dos seus parentes que estão lá. Da mesma forma, nós precisamos nos lembrar que nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo. Pelo mundo todo. E quando acontece um terremoto, quando tem um tsunami, quando acontece uma situação de guerra, ou de fome, ou de doença, tem irmãos nossos passando por essas circunstâncias. E por isso nós temos que orar por eles. É o mesmo povo, a mesma família, passando por dificuldades. Então todas as pessoas devem estar incluídas em nossa oração. Mas o apóstolo Paulo destaca ainda um grupo específico pelos quais a gente tem que orar, que talvez seja um grupo que a igreja primitiva tinha a tendência de negligenciar.
E eu penso que talvez nós também tenhamos a tendência de negligenciar, porque ele diz que nós devemos orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E essa foi uma instrução impressionante no primeiro século, uma vez que naquele tempo não havia nenhum governante em nenhum lugar do mundo que fosse cristão. Não havia. E pior ainda, quando Paulo disse a Timóteo e à igreja para orar pelos reis, o imperador que reinava era Nero, cuja crueldade e hostilidade para com os cristãos era conhecida por todos. A perseguição da igreja, que primeiramente ocorria de forma pontual, em pouco tempo tornou-se sistemática. E, portanto, os cristãos ficaram preocupados, ficaram apreensivos, a igreja parecia que ia ser derrotada por meio do Império Romano. Contudo, eles não deveriam se preocupar, porque eles tinham um recurso da oração. Eles poderiam colocar aquela situação diante de Deus. E essa prática de orar pelas autoridades seguiu-se na igreja pós-apostólica. Por exemplo, um dos líderes da igreja depois dos apóstolos, um homem chamado Clemente de Roma, no final do primeiro século, ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, a mesma igreja que Paulo escreve. Paulo não era mais vivo, nenhum dos apóstolos era vivo, agora era Clemente de Roma, um dos líderes da igreja. Ele escreve uma carta à igreja de Corinto, e nessa carta ele inclui uma oração em favor dos governantes. Ele diz assim: concede-lhes, Senhor, saúde, paz, harmonia e estabilidade, de forma a não errarem na administração do governo que tu lhes deste. Senhor, abençoa esses líderes, abençoa o imperador, abençoa o governador, abençoa eles com saúde, paz, harmonia, estabilidade, de forma que eles não errem na administração do governo que o Senhor deu para eles, que o Senhor colocou na mão deles. Um século depois, um outro líder da igreja, chamado Tertuliano de Cartago, escreveu a sua obra Apologia, e ele disse assim: oramos também pelos imperadores, pelos seus ministros e por aqueles que estão no poder, para que o seu reinado continue, para que o Estado esteja em paz e para que o fim do mundo seja postergado. Nós oramos por aqueles que nos governam, para que a gente possa desfrutar de paz, para que as coisas não venham piorar. E mesmo quando não é possível a gente respeitar homens e mulheres que estão em posição de autoridade devido ao seu caráter reprovável, mesmo assim deve-se respeitar o cargo que eles ocupam e devemos orar por tais pessoas. E Paulo é bem específico quando ele orienta a igreja, dizendo por que ela deveria orar pelos dirigentes das nações. Ele diz no versículo 2, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. É por isso que nós temos que orar. O principal benefício que um bom governo proporciona é a paz, com o sentido da gente estar livre tanto da guerra como dos conflitos civis. Portanto, não importa para a igreja se o governo é de direita ou de esquerda. O que importa é que eles, regados pelas nossas orações, eles possam conduzir a nação de forma que nós tenhamos uma vida calma, sem conflitos, rebeliões, guerras ou convulsões sociais. É isso que importa para a igreja. E embora nós devemos orar por todas as autoridades, nós não sabemos o nome de todas. Eu não consigo me lembrar dos nomes dos 11 ministros do STF. Eu não sei direito quem são os ministros do governo Lula. Então nós não precisamos saber o nome de todos os que exercem autoridade. Mas você sabe o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas você sabe o nome do Tarcísio de Freitas. Mas você sabe o nome do Júnior Felisbino. Ore por eles e por aqueles que estão sob a autoridade e o comando deles. Ore por eles. E quando você for fazer qualquer crítica a uma decisão deles, a uma escolha política deles, se examine primeiro. Se examine para ver se você tem orado por eles. Porque se você não tem feito a sua parte, você não tem direito de criticar quando eles não fazem a parte deles.
A nossa parte como igreja é orar pelas autoridades, quer a gente concorde com eles ou não. Oramos porque da decisão deles, da caneta deles, depende se nós vamos viver em paz os próximos anos ou não. Se a gente vai entrar numa revolução ou não. Duas características dessa paz nacional que é pedida são mencionadas no versículo 2. Com toda a piedade e dignidade. Piedade é uma das palavras preferidas do apóstolo Paulo nas cartas pastorais. Tem a ver com culto a Deus, tem a ver com devoção religiosa. Dignidade tem a ver com padrões de moralidade, tem a ver com caráter. Ou seja, o objetivo final das orações em favor dos dirigentes do nosso país é que no contexto da paz, que eles venham a preservar o culto a Deus e os valores morais possam florescer. É esse o objetivo. Eles administrando, eles liderando a nação, trazem paz para a nação por causa da nossa oração. E dessa forma nós temos liberdade para cultuar a Deus, nós temos liberdade para viver de maneira que agrada a Deus. Portanto, nós temos aqui um importante ensino apostólico sobre a igreja e o Estado e sobre o relacionamento entre ambos, a maneira adequada entre eles, mesmo quando o Estado, mesmo quando o dirigente da nação não é cristão, quando ele não tem os mesmos valores que nós. É dever do Estado manter a paz, proteger seus cidadãos de todo tipo de distúrbio, preservar a lei e a ordem, punir o mal, promover o bem. É isso que Paulo ensina em Romanos 13. De forma que numa sociedade assim, estável, tranquila, pacífica, a igreja tenha plena liberdade para cultuar a Deus, obedecer às suas leis e divulgar o evangelho. É isso que não existe em algumas outras nações. E pelas quais nós temos que orar para que venham ter esses privilégios. Pela qual nós temos que orar para que a gente continue tendo esses privilégios. Por outro lado, é dever da igreja orar pelo Estado, para que seus dirigentes administrem a justiça, busquem a paz, acrescentando em sua intercessão ações de graça, especialmente pelas bênçãos de um bom governo, como dádiva de Deus para nós, da graça de Deus para nós. Desse modo, a igreja e o Estado têm deveres um para com o outro. A igreja de orar pelo Estado e o Estado de proteger a igreja de modo que ela tenha liberdade para cumprir com suas responsabilidades. Cada uma dessas partes tem que reconhecer que a outra, o Estado, a igreja, também tem uma origem e um propósito da parte de Deus. Não é apenas a igreja que Deus fundou, começou, o Estado também é resultado da vontade de Deus. Ele também fundou o Estado, logo cada uma deve ajudar a outra a cumprir o papel que Deus lhe deu. E nós somos parte integrante disso, orando, intercedendo, clamando, para que Deus abençoe aqueles que estão na liderança, naqueles que tomam decisões importantes. A terceira coisa que Paulo vai destacar aqui são os motivos da oração. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Orar é algo bom, é algo excelente, é uma prática que acarreta diversos benefícios. Nos últimos anos, vários estudos científicos têm comprovado o que a Bíblia afirma há séculos. E nessa reportagem que eu pesquisei, diz assim um trecho dessa reportagem aqui, ó. Hoje, faculdades no mundo todo mantêm centros de estudos exclusivos sobre a fé. Entre elas está a Escola de Medicina de Stanford, as universidades Duke, da Flórida, do Texas e Colômbia, todas nos Estados Unidos, assim como a Universidade de Munique, na Alemanha, e de Calgary, no Canadá, e o Royal College Psychiatrics do Reino Unido. De acordo com os centros de pesquisas, os benefícios da oração têm embasamento científico na manutenção da saúde. Ainda, de acordo com os estudos, pessoas devotas vivem mais e são mais felizes que a média da população. Após o diagnóstico de uma doença, elas apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. E as pesquisas desses centros vão além. Apontam que a esperança gerada pela fé tem poder significativo na saúde e no bem-estar,
associadas a menores níveis de mortalidade, uso de drogas, depressão, entre outros. Orar é algo bom, é algo bom, é algo que faz bem. Nós deveríamos fazer mais, para a gente estar mais em comunhão com Deus, fazer mais para o bem da nossa própria saúde. Mas orar não é apenas bom e traz benefícios, a oração é também agradável a Deus. É isso que Paulo diz. O Pai se agrada de ver os filhos orando conforme lhes ordenou. Os fariseus oravam a fim de serem louvados pelos homens, de serem vistos pelos homens, mas os cristãos oram a fim de agradar a Deus. Mas de que forma a nossa oração agrada a Deus? Costuma-se dizer que o propósito da oração não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. E qual que é a vontade de Deus que Ele deseja fazer na terra? Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade que Deus deseja que seja feita na terra. A vontade de Deus é a salvação dos perdidos. Por isso nós podemos e devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo inteiro, João 3,16. Cristo morreu pelo mundo inteiro, 1 João 2,2 e 4,14. Jesus morreu na cruz para atrair todos a si mesmo, João 12,32. Então não se trata apenas de uma referência a todas as pessoas sem exceção, porque é certo que nem todo mundo será salvo. Antes se refere a todas as pessoas sem distinção. Judeus, gentios, ricos, pobres, religiosos, pagãos. Devemos orar por todos os homens, para que a salvação os alcance. Mas a salvação depende do conhecimento da verdade. Nem todos já ouviram a verdade do Evangelho. Uma boa parte das pessoas já ouviram e a rejeitaram. Portanto, tão importante quanto compartilhar o Evangelho a todas as pessoas é orar pela salvação de todas as pessoas. Porque apenas ouvir não é suficiente. Se fosse, era só a gente sair falando, com um megafone na mão, assim todos ouviriam. A gente entra no metrô, a gente entra no ônibus com um megafone e fala. Não é só falar. Só falar não é suficiente, é preciso que o Espírito abra os olhos da pessoa para que ela possa crer. E por isso Deus colocou a oração como uma parte importante do plano de alcançar os perdidos. Porque se eu falar, mas não orar e Deus não agir, não resolve. É falar enquanto se ora, é orar antes de falar, é orar enquanto se fala, é orar depois que falou, para que a obra do Senhor seja feita. E por último, a quarta coisa que Paulo vai destacar aqui é sobre a base para a oração. Ele diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. A oração não é reza. A oração não é ritual religioso. A oração fundamenta-se na obra de Jesus Cristo, como nosso Salvador e como nosso mediador. Como Deus homem, Jesus é o mediador perfeito entre o Deus Santo e os seus filhos imperfeitos. Uma das queixas de Jó era a falta de um mediador que levasse sua mensagem ao trono de Deus. Lá em Jó, no capítulo 9, ele diz assim: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó estava dizendo, não há um mediador para nós. Mas ao contrário de Jó, nós temos um mediador. E uma vez que existe somente um Deus, nós precisamos apenas de um mediador, Jesus Cristo. Porque nenhuma outra pessoa é qualificada. Os apóstolos não são qualificados, Maria, mãe de Jesus, não é qualificada. Apenas Jesus Cristo é qualificado. Jesus é tanto Deus quanto homem, portanto ele pode ser o árbitro
Ele pode ser um mediador entre Deus e os homens. Porque ele é ambos, ele é Deus e ele é homem. E por meio da sua vida perfeita e da sua morte substitutiva, ele cumpriu as exigências da lei santa de Deus. Ele foi o resgate por todos. E embora a morte de Cristo seja eficaz apenas para aqueles que creem nele, ela é suficiente para os pecadores do mundo inteiro. Portanto, Cristo morreu por todos os homens. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele é tanto o Salvador quanto ele é o intercessor. É tanto que media as nossas orações, como é aquele que responde às nossas orações. E ainda mais, para que essa boa nova chegue ao pecador, Deus chama e ordena mensageiros para levar o evangelho aos perdidos. E Paulo era um desses mensageiros. Ele diz: para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Paulo era pregador, um arauto do rei, ele era apóstolo, um enviado com uma missão especial, ele era mestre, um professor com um conteúdo a ensinar para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Esse mesmo Deus que determina o fim, a salvação dos perdidos, ele também determina por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate. Mas ele também determina os meios para alcançar esse fim. É a oração da igreja e a pregação da palavra através daqueles arautos e mestres que ele levanta. Em outras palavras, Deus está envolvido na nossa salvação do começo ao fim. Do começo ao fim ele está envolvido. É por isso que o pastor John Stott vai dizer sobre a eleição, ele fala assim: a eleição geralmente é abordada nas escrituras para nos humilhar, lembrando-nos de que o crédito da nossa salvação pertence exclusivamente a Deus, mas também para nos tranquilizar, com a promessa de que o amor de Deus nunca nos abandonará, ou para nos despertar para missões, lembrando-nos de que Deus escolheu Abraão e sua família para, através dele, abençoar todas as famílias da terra. A eleição nos humilha, nos tranquiliza e nos desperta para pregar o evangelho. Nós não temos méritos pela salvação, mas temos privilégios e temos responsabilidades. E o principal, aquilo que vem antes de tudo, que deve ser prioridade na nossa vida, aquilo que tem o maior grau de importância sobre todo o resto, é orar em favor de todos os homens, para que eles sejam salvos. É interceder por aqueles que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e liberdade de culto. É suplicar para que nossas necessidades e dos nossos irmãos espalhados pelo mundo todo sejam atendidos, para que eles possam ter uma vida boa, uma vida tranquila também. É orar porque isso é bom para nós, para a nossa saúde, para as nossas emoções, para a nossa espiritualidade, e isso é agradável para Deus. Quando nós oramos, isso faz bem para nós e faz Deus sorrir para nós. É sobretudo agradecer, porque Jesus é o nosso único Deus, Salvador e mediador. Por isso eu encerro a minha palavra perguntando: você tem dificuldades com prioridades? Você tem dificuldade em definir graus de importância? Como separar aquilo que é urgente daquilo que é de fato necessário? Comece antes de tudo com a oração. Faça dela a sua prioridade diária. Antes de você falar com as pessoas, fale com Deus. Fale com Deus. E você verá que todas as outras áreas da sua vida, importantes, urgentes, vão ocupar o devido lugar de importância. Quando você der o primeiro lugar para Deus, para a sua comunhão com Deus. Fale com Ele em todo tempo, em todo lugar, antes de tudo. E deixe Ele cuidar das outras prioridades da sua vida. É isso que o Senhor diz para nós. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar. Nós vamos cantar um hino sobre oração. E depois nós vamos orar encerrando o culto dessa noite.